Olá! Neste bloco do Ser Empreendedor nós vamos falar sobre capacitação profissional e ainda em especial a capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade social a partir de um coletivo. E quem vai contar essa proposta e falar do andamento desse trabalho é a Daniele Costa, que é mentora, palestrante e autora do livro Você é o Caminho. Lembrando que você assiste a gente nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e comigo aqui, então, diretamente de uma plataforma digital. A Daniele, seja bem-vinda. Daniele, me conta primeiramente um pouquinho da sua trajetória empreendedora até você chegar nesse formato. Olha, eu preciso trabalhar com capacitação profissional com foco nessas mulheres aí que precisam, como se diz, recomeçar a vida. Mina, primeiro agradecer aqui, né, esse convite e estar aqui nesse bate-papo com vocês, falando desse trabalho que é do Brasilinas, né, que é um trabalho que é muito bonito, ele é voluntariado, né, é um grupo formado por representantes da sociedade civil, e a gente iniciou isso, na verdade, há 2 anos, bem no início da pandemia, né, quando a gente eu e algumas mulheres, a gente escolheu e resolveu fazer um trabalho de voluntariado para contribuir com outras mulheres. No primeiro momento, a gente começou mesmo, né? Foi arrecadação financeira, ainda não era capacitação profissional, né? E pelo momento, porque se precisava de suprimentos, de máscaras, né? Tudo aquilo que a gente vivenciou na pandemia. E aí, passado alguns meses, a gente percebeu, e já conhecendo o grupo, né, e a casa de apoio que a gente fazia esse trabalho, a gente percebeu uma necessidade de capacitação das mulheres que ficavam acolhidas ali naquela casa. No início, esse trabalho começou onde? Em que cidade? Bom, a gente iniciou, foram 2 casas de apoio que nós escolhemos, né? Primeiro, a gente selecionou essas casas, porque nós tínhamos alguns pré-requisitos. Era ser referência em trabalho com mulheres no Brasil, ter um longo trabalho já nesse sentido, né? E ser mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violências domésticas. Em qual cidade? Nós começamos em São Paulo, né? E Rondônia. Ok. E aí, Rondônia é Ariquemes. Em São Paulo, nós trabalhamos com a Turma do Bem. Então, no início, como eu disse, foi a arrecadação financeira. Então, todo o recurso que nós arrecadamos por meio de uma plataforma de crowdfunding foi direcionado para essas 2 casas. Foram direcionadas para tanto a Turma do Bem em São Paulo, como a Casa Noeli, localizada em Ariquemes. A Casa Noeli, a gente tem um carinho especial, porque ela especificamente ela acolhe as mulheres durante 90 dias com seus filhos. Então, por que surgiu a questão da capacitação? Porque a gente começou a observar o que essas mulheres ficavam fazendo lá durante 90 dias. O que nós poderíamos oferecer para esse período que as mulheres ficavam lá, né, na casa. E nós conversamos com a coordenadora e propomos ciclos de facilitação. Dentro do grupo do Brasilinas, nós temos treinadores, facilitadores na linha de desenvolvimento humano, psicólogos, né? Então, a gente formatou cursos e pessoas também que trabalham com empreendedorismo, enfim, nós formatamos cursos para levar para essas mulheres. Tudo aconteceu online, com os recursos que a gente tinha. Então, era o Zoom, plataforma do Zoom, e a nossa reunião, elas aconteciam pelo WhatsApp, né? No grupo de WhatsApp, porque nós temos voluntário no Brasil inteiro. Então, a gente não tinha como se reunir fisicamente, ainda mais no período da pandemia. Então, usamos as tecnologias aí para dar força no nosso trabalho. E aí, a gente iniciou o primeiro ciclo de facilitação, foi em 2020, e nós começamos com cursos na área de empreendedorismo, vendas, consciência financeira, autoconhecimento, trabalhando a inteligência emocional, desenvolvimento da inteligência emocional, autoestima, né? Então, entramos, inclusive, com a parte de consultoria de imagem, então tem, né, voluntários que trabalham com isso, e a ideia era a gente levar ferramentas de forma que essas mulheres pudessem, aos pouquinhos, enxergar possibilidades de saída, né, dessa situação que elas se encontravam.
Então, elas era voltar o olhar para elas mesmas, ainda, né, que uma situação difícil, ainda numa situação que amor próprio é muito difícil acessar, né? A gente foi levar essa amorosidade para elas, reconhecer, né, que elas eram a principal ferramenta, o principal apoio para a saída dessa gaiola. É claro que contamos com o apoio da casa e toda a estrutura da casa, né? Então, a Casa Noeli, ela reunia essas mulheres lá e à distância a gente fazia pelo Zoom, entrava em contato. Então, assim, na medida que a gente foi vendo que estava tendo resultado e elas realmente acompanhavam os cursos, nós demos continuidade ao ciclo de facilitação. Então, hoje, a gente tem mais de 70 mulheres que foram facilitadas. Esse número foi passado pela casa, porque tem a ver com o número de acolhimentos também, de mulheres acolhidas, né? Então, todas as mulheres que passaram pela casa no período em que nós estávamos atuando lá, elas passaram pelo ciclo de facilitação. Hoje a gente está indo para o quinto ciclo, né? Estamos reformatando todo o Brasilinas, estamos estudando uma metodologia, aprofundando a metodologia de levar para elas uma forma de saída mesmo dessa gaiola. Os passinhos, a gente fala que são passinhos de formiga, porque isso não acontece do dia para a noite, a gente sabe bem disso, né? Quem trabalha com isso sabe que é algo que leva um tempo, exige um acompanhamento. E, é claro, também exige da pessoa, né, essa vontade de saída, que às vezes ela também não acontece do dia para a noite. Mas quando você leva uma perspectiva diferente, um olhar diferente para a vida delas, elas começam a sentir essa vontade. É um despertar. A gente fala que é um despertar dessa mulher, né? Um florescimento para uma vida nova, para recomeçar, para entender que é possível criar uma vida com mais amorosidade, né? Sem estar ali sendo efeito das situações todas sofridas, né? Sim. Agora, quem é a Daniele Costa, que em 2020 inicia o projeto Brasilinas, mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua trajetória empreendedora e quando você percebeu que poderia disseminar isso, principalmente para esse público. Bom, eu venho de uma carreira corporativa de mais de 13 anos e sou bancária, né? Estou afastada da empresa porque eu escolhi trabalhar agora com o desenvolvimento humano e facilitar pessoas nesse sentido, né? Mas tudo começou com o meu burnout. E isso foi em 2016, quando eu estava, enfim, no auge da minha carreira dentro da empresa, coordenando um trabalho de grande importância de política pública no país. Eu morava em Brasília, trabalhava na parte, na autarquia mesmo da empresa, né, do banco. E quando eu passei pelo burnout, ali foi o momento que eu comecei a fazer perguntas com relação à minha vida e escolhi ressignificar a minha vida. Porque na minha cabeça, né, naquela época, hoje a gente fala, inclusive porque está na OMS, né? Então é um assunto que tem circularizado bastante. Mas naquela época, e alguns anos atrás, ainda se tinha bastante preconceito. E falar sobre burnout, eu mesma não falei isso, eu não levei para a empresa, né, essa situação, com receio do julgamento, do que iria acontecer comigo lá dentro, se de alguma forma, né, eu ia ser isolada profissionalmente, né? Então, eu comecei a traçar o meu processo de autoconhecimento para a saída desse lugar de esgotamento, né? E a partir disso, eu também percebi ali que veio um chamado, né? Então, foram vários cursos, eu já vinha, né, há vários anos sendo analisado dentro da psicanálise, né? Quando eu me tornei gestora, fiz cursos para poder me aprofundar na gestão, ser uma líder mais consciente, trabalhar a comunicação mais consciente,
né? Isso tudo foi feito, mas a gente sabe que muitas vezes dentro de uma empresa, do mundo corporativo, a gente não tem muito domínio sobre as questões que acontecem ali no dia a dia, né? A gente tem domínio sobre a gente e as nossas emoções, sobre os outros e sobre as escolhas da empresa, a gente acaba tem que lidar com aquilo tudo, né? Quando a gente está bem, a gente consegue lidar da melhor maneira. Quando a gente não está bem, aí é quando a gente começa a absorver tudo, e foi o que aconteceu comigo. Então, existia uma questão, né, mesmo comigo, né, do ponto de vista de autoestima, né, de conhecer essa Daniele, saber do potencial dela, que ainda não estava bem trabalhada, tinham questões fora, né, com relação à própria empresa, à estrutura de trabalho, à rotina de trabalho, como eu me colocava nessa rotina de trabalho, e isso tudo eu fui questionando. Na medida em que eu fui questionando e mudando meu comportamento, a minha forma de pensar, eu fui me entendendo como ser humano, né? Como é que a Daniele atua como indivíduo, como é que ela pensa como indivíduo, quais são as crenças que estão por trás dessa situação que a Dani gerou, porque, né, esse burnout não teve só, não foi uma questão só da rotina da empresa, mas eu também, né, o que tinha em mim de não saber dizer não, né, de dizer sim para tudo, de estar querendo sempre agradar todo mundo, de não saber os meus limites. Então, quais eram as crenças que estavam criando aquilo dali, que estavam gerando aquele comportamento? Então, eu fui estudar isso tudo. E a partir desse estudo, eu consegui ir traçando estratégias de saída do burnout, até me sentir viva novamente, né? Então, isso daí fez com que eu chegasse no livro, né? Então, o livro ele é composto de 5 capítulos, Você é o Caminho, e fala exatamente dessa minha trajetória, dessa minha jornada, né? Desde o processo de autoconhecimento até entender o que é uma vida próspera, porque a vida próspera ela é muito subjetiva, né? A gente fala tanto de abundância, prosperidade, mas isso é muito subjetivo. Então, eu também fui revisar os meus conceitos que eu tinha de vida, de família, de trabalho, né, de relacionamento comigo mesma, de relacionamentos saudáveis, de relacionamento com os amigos. Então, eu fui revisitar várias questões, né, de crenças que eu carregava da minha família, crenças ancestrais, de mulher no poder, né, de mulher ocupar posições estratégicas dentro da empresa, né? Então, como é que é isso? Porque a nossa mente, querendo ou não, ela entra num piloto automático, nessas definições que foram criadas, e eu precisava ir, né? Eu fui rompendo algumas delas para me permitir acessar lugares que antes eu não me permitia, inclusive de não fazer nada, né? De estar no ócio, descansar, sem julgar, porque muitas vezes a gente está ali, né? Às vezes está ali descansando e fica se julgando, se cobrando, fazer alguma coisa, estar sempre ocupado. E esse Sim. estar sempre ocupado não permite que a gente relaxe, que a gente aproveite a vida, que a gente curta mais até o que a gente constrói, né? Então, quando a gente não curte a nossa casa, não curte uma viagem que faz, às vezes, porque a gente está nesse piloto automático de estar sempre fazendo e sempre ocupado, né? Então, isso daqui eu falo no livro também, e a partir disso eu fui fazendo também minha transição de carreira. Porque quando eu fui mudando, Mirna, naturalmente as pessoas dentro do ambiente de trabalho perceberam a minha mudança. E aí eles começaram, né, os colaboradores, quem estava ali próximo de mim, começou a me perguntar, eles começaram a me perguntar o que está acontecendo, o que você fez? E eu comecei a falar mais de autoconhecimento e desenvolvimento humano. Então, eu falo que a minha virada de chave, né, que eu percebi que eu já estava tão absorvida nesse mundo, foi quando eu entrava numa agenda de reunião ou estava na minha mesa, a pauta já não era mais os assuntos da empresa, era autoconhecimento e desenvolvimento humano. E ali eu percebi que já não cabia mais eu estar ali, né? O meu trabalho já era fora dali, porque logo eu tive um espaço de atendimento, eu comecei a atender fora, e foi quando eu comecei as mentorias, e mentorando líderes, né, e colaboradores, grande parte do corporativo, que tem esse registro de burnout, muitas vezes, no início,
né, essa dificuldade, às vezes, de lidar com as próprias vulnerabilidades que se apresentam no mundo corporativo e no dia a dia. Então, reconhecer que está tudo bem a gente ser vulnerável às vezes, que está tudo bem a gente ter tristezas, que está tudo bem a gente não dar conta de tudo, que está tudo bem, né? Então, assim, às vezes a gente quer ser um super-homem, uma super-mulher, e é isso que coloca a gente, muitas vezes, no esgotamento, né? Sim, Então, a agora minha trajetória é muito nesse sentido. agora eu queria, justamente até por conta dessa sua trajetória, que você explicasse, olha, você, de certa forma, conseguiu se reorganizar e fazer uma transição. E no projeto Brasilinas, você foi trabalhar justamente com mulheres que talvez, em grande maioria, pelo que você mencionou, não têm essa chance. Elas precisam de decisões, precisam de saídas. Como é trabalhar isso no seu dia a dia agora, mostrando para essas mulheres que, apesar de talvez não ter tanto tempo para se reorganizar, que é preciso e que elas podem, apesar de não ter todo esse tempo, ter as ferramentas para promover essa mudança em cada uma? Olha, com Brasilinas, o olhar é muito de amorosidade, é o que mais elas requerem. A gente teve um ciclo, Mina, que a gente levou o conteúdo do livro do Gary Chapman, que fala as 5 formas de amar, né? E quando a gente levou esse livro, ele traz alguns testes, né, de como a gente se relaciona e o que a gente entende de amor. Para elas, no mundo delas, isso não existe, principalmente quando vem, né, de várias situações de abuso e violência. Então, elas não enxergam mais possibilidade, a vida se torna realmente muito pesada, né? E quando nós levamos esse livro, uma delas deu um feedback que foi muito lindo para a gente, falou assim, de 20 anos da minha vida, eu não sabia o que era amor. Hoje, eu entendi o que é amor e o que é ser amada. Então, a primeira coisa, eu acho que é um convite para a gente atuar no Brasilinas, é levar o amor, né? E a gente só sabe levar isso quando a gente se ama, esse amor próprio. E, para mim, estar nesse grupo e passar por esse processo e levar ferramentas de autoconhecimento e levar ferramentas de desenvolvimento humano foi muito importante eu, anteriormente, ter aprendido a me amar de novo, né? Sim. Passar por um processo de redescoberta e amor próprio. E hoje a gente leva essas ferramentas mostrando para elas esse despertar e ferramentas que possam, de alguma forma, ser aplicáveis à vida delas. Uma pergunta. A gente está com o nosso tempo quase acabando aqui, Daniele. Eu percebi que você fala muito da questão do amor próprio, da redescoberta. O que isso, do ponto de vista feminino, na sua opinião, tem a ver com a mulher se redescobrir, se amar, para ela poder empreender? Quando eu não me amo, eu não faço, tanto é que tem a ver com o mantra que está no livro, né? Quando eu não me amo, eu provavelmente não vou fazer escolhas conscientes, entende, Mirna? E aí nem vou conseguir empreender de forma consciente. Muitas vezes eu vou me colocar vamos falar de relação de trabalho, ou criar, né, uma empresa, o que quer que seja, aquilo vai ser abusivo para mim, aquilo vai ser opressivo. E onde tem abuso e opressão, tem escassez financeira, não tem prosperidade, a empresa não cresce, ou o trabalho não se desenvolve. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o amor próprio, para que a gente faça escolhas conscientes, para que a gente se honre dentro das relações que a gente constrói, inclusive no próprio trabalho, inclusive na própria empresa. Então, para elas entenderem, por exemplo, que a saída delas também começa com uma realidade financeira, elas começarem a lidar melhor com essa relação com o dinheiro, perceberem que o trabalho é uma força, é uma ferramenta de saída, mas não precisa ser uma escravidão ou algo que, né, não gere para elas uma satisfação.
A gente sabe que muitas vezes falar para esse público sobre isso não é algo tão simples, né? Por uma questão de sobrevivência, né? Porém, se a gente vai colocando sementinhas ali, se a gente não acreditar que as sementes que a gente coloca não vão florescer, a gente não faz o trabalho. Então, a gente vai colocando essas sementinhas de amor próprio. E aí entra o mantra, né, que está no meu livro. Eu me honro, escolho o que me honra, escolho quem me honra. Quando eu me honro, eu me amo, eu sei fazer escolhas conscientes, eu sei escolher o que me honra, e aí entra trabalho, né, entram diversas escolhas, e escolho quem me honra. Eu escolho relações conscientes, escolho relações saudáveis. E isso tudo já leva a uma vida de forma mais fluida, integral e de saídas desse espaço, né, que muitas vezes são situações que, como eu já disse aqui, elas não enxergam possibilidades, né? Daniele Costa, mentora, palestrante, autora do livro Você é o Caminho. E também a gente aparece aqui o endereço da plataforma digital, se você quer saber mais sobre esse trabalho da Daniele e também mais sobre o trabalho do coletivo Brasilinas. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, Mirna. E como eu disse, agora é a hora da dica de livros e filmes que possam te inspirar para que você siga em frente, atue com autoestima, empreenda. E depois do intervalo, a gente vai ter o intervalo e aí a nossa equipe vai até um local justamente mostrar uma pessoa que empreendeu e ressignificou a sua história. Não saia daí que o Ser Empreendedor volta já já. Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar, de Sheryl Sandberg. A autora é CEO do Facebook, já foi eleita uma das 10 mulheres mais poderosas do mundo pela revista Forbes e tem sido uma das vozes mais fortes na luta pela igualdade de gênero nos cargos de liderança das empresas. Nesse livro, a executiva encoraja as mulheres a sonharem alto, assumirem riscos e se lançarem em busca de seus objetivos. Para isso, ela mesma faz uma reflexão da própria carreira e apresenta os resultados de uma pesquisa vasta que realizou sobre a forma das mulheres no mundo do trabalho. De empreendedor e louco, todo mundo tem um pouco. Perder o juízo pode ser um bom caminho, de Linda Rothberg, conhecida como La Chica Louca após uma reunião na Argentina em que insistia que empreendedores não existem apenas no Vale do Silício. A autora está entre as 100 mulheres mais inovadoras do século XXI, segundo a revista Time, e é uma das maiores especialistas no mundo em empreendedorismo, oportunidades de negócio em mercados emergentes e liderança inovadora para a nova economia. No livro, Linda explica, a partir de sua própria história, como desenvolver o pensamento empreendedor que vai levá-lo para o próximo patamar, superando a aversão ao risco, lidando bem com o caos e perseguir as oportunidades malucas que te permitem criar projetos com significado. E na telinha, a série Girl Boss, disponível em plataforma digital, que foi inspirada pela série de livros de Sofia Amoruso, um dos maiores nomes do mundo da moda. A obra conta a sua história, desde o momento em que ela começou a vender roupas em um brechó pelo eBay, até o momento em que se tornou uma das fashionistas mais respeitadas no meio, criando a marca multimilionária Nasty Gal. Com personagens cativantes e uma trama envolvente, a série traz assuntos pouco abordados na TV e no cinema, o empreendedorismo feminino e a vontade de vencer, mesmo com tantas dificuldades. Conhecida como a estilista de $100 milhões, Girl Boss pode inspirar mulheres de todas as áreas a valorizar sua marca e acreditarem em si mesmas. I want this. I'll give you $8 for it. No way, the tag says 12. $9, and I'll give you some free business advice. Deal.
So, what's the advice? This is an original 1970s East-West calfskin motorcycle jacket in perfect condition. Know what your shit's worth? 'Cause you just got played. Pesquisas indicam que muitos empresários de sucesso falham 3 vezes antes de acertarem. A falta de capital de giro é o principal fator para o fechamento de uma empresa. O dinheiro acaba, mas as contas para pagar continuam. Em 2020, de acordo com a pesquisa Sobrevivência de Empresas, realizada com base em dados da Receita Federal e com um levantamento de campo, a taxa de mortalidade das microempresas é de 29%. Já as microempresas têm taxa, após 5 anos, de 21,6% e as de pequeno porte, de 17%. Mais de 40% dos entrevistados citaram como causa do encerramento da empresa a pandemia. Para 22%, a falta de capital de giro foi primordial para o fechamento do negócio. A pesquisa também detectou que 20% dos antigos empresários reclamaram do baixo volume de vendas e da falta de clientes. E a gente falou no primeiro bloco sobre vulnerabilidade, sobre se reinventar, sobre a mulher empreendedora. A gente continua falando agora em loco com a Jéssica, que já teve um outro empreendimento, passou por uma situação muito difícil, teve que se reinventar e hoje a gente vê aqui até um local que ela está fazendo um trabalho para contar essa história. Jéssica, o que você fazia antes? O que aconteceu? Conta para nós. Eu tinha um estúdio fotográfico, trabalhei por muitos anos com fotografia e na pandemia, infelizmente, ele foi à falência e na época eu estava grávida da minha filha e desenvolvi a depressão, né, por conta da falência, da situação financeira que estava bem complicada. Chegamos a passar bastante dificuldade financeira e aí eu tive que inventar alguma coisa para fazer, para poder dar o sustento para minha família, para minhas filhas, dar o melhor para elas. E aí eu comecei a fazer lettering e ilustração. Comecei testando na minha parede, na parede do vizinho, fiz algumas paredes de portfólio e agora essa arte é o sustento da minha casa. Quando a gente fala, e você resumiu bem o que aconteceu, mas antes, você já tinha em algum momento da sua vida trabalhado com esse tipo de pintura, do lettering? Você já tinha feito alguma coisa assim? Eu sempre fui designer gráfico, né? E trabalhei com criação, a parte de computador, e eu sempre desenhei. E lá no passado, quando eu era bem mais nova, eu fiz uma parede na minha casa, uma ilustração, mas não era trabalho, né? Era um hobby, assim, pintar, fazer telas e tal. E o meu trabalho mesmo era a fotografia, era o que dava sustento para minha casa, era o que dava uma condição boa para nossa vida, né? E infelizmente na pandemia tudo desabou. E aí o lettering e a ilustração foi. Mas por que desabou na pandemia? Você trabalhar com fotografia em eventos, porque quando a gente fala de pandemia, a gente lembra que o setor de eventos, o setor cultural foram os mais afetados por conta de que tudo fechou. Por que isso afetou diretamente o seu trabalho? Como foi? Meu público maior era fotografia de parto, né? Parto humanizado, cesárea. E aí eu cobria a fotografia desses partos, né? E eu tinha muitos partos fechados. E na pandemia fechou o hospital. Mais de um ano podia entrar. Ninguém podia entrar. Mais de um ano sem poder fotografar um hospital, fotografar um parto. E eu tive que devolver os valores para os clientes e as mães ficaram com medo de fazer fotografia no estúdio, medo de fazer fotografia newborn, que era uma coisa que eu fazia bastante também. As gestantes não queriam tirar foto mais e começaram a pedir devolução do valor. E sem muito conhecimento sobre o que fazer nessa pandemia, né? Porque quem estava preparado para a pandemia? Ninguém. E aí eu comecei a devolver o valor dos clientes. A devolver. Cheguei a vender os meus móveis de casa, vendi as minhas roupas, vendi todas as coisas do estúdio para pagar as pessoas, para devolver as pessoas. Aí eu tive que aceitar que
ali era o fim, infelizmente. Naquele momento em que você teve que passar por esse momento de aceitação, foi aí que você se viu depressiva, foi isso? Sim, eu estava grávida e a minha primeira filha teve do bom e do melhor. E como mãe, a gente anseia o melhor para nossos filhos. A gente quer que o filho vista a melhor roupa, o melhor sapato, tenha a melhor quantidade, é a melhor coisa, né, para eles. E infelizmente eu não podia enxergar isso. Tinha acabado tudo, minha renda financeira. E o agravante é que eu não podia trabalhar, porque eu estava uma gravidez de risco, além da depressão eu tinha líquido amniótico em excesso, então movimentos bruscos eu não podia fazer. E fotografia, você deita no chão, você sobe em cima dos lugares, você faz várias coisas que é um movimento brusco. Então, isso complicou mais ainda para mim trabalhar. E eu sou apaixonada pelo que eu faço, a fotografia, a arte. Além, não é um trabalho para mim, é minha paixão, né? E aí, tirando essa ideia de que minha filha teria o melhor e tirando, né, a possibilidade de fazer o meu trabalho, a minha arte, me deixou depressiva. Comecei a ficar depressiva, comecei a achar que aquilo era o fim e que não teria solução, né? E naquela época, tudo realmente ficou apertado, né? Eu tive anemia, porque eu não tinha condição de comprar carne, ou seja, era uma coisa que era normal para mim no dia a dia. E eu não pude comprar carne, então eu tive anemia, né, na gestação. Então, foi bem difícil. Eu fiz tratamento com psicólogo, tomei antidepressivo, tudo. E aí, a arte me salvou, de verdade. E esse momento em que você se viu no fundo do poço e falou, olha, eu preciso me salvar. Conta pra mim, dá pra lembrar o que te deu esse impulso de falar, não, eu preciso buscar uma alternativa? Minhas filhas. Quando minha filha nasceu, eu vi ela ali pequenininha, precisando da fralda, precisando do leite, porque eu não conseguia amamentar direito. Precisando de tudo, né? E eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a história da gente, né? E eu sou apaixonada por arte. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que tem a ver com arte. E comecei a pesquisar nas redes sociais o que estava rolando de arte, o que as pessoas estavam fazendo. E comecei a ver vários artistas fazendo esse trabalho. O lettering, a ilustração. Falei, eu desenho. Por que não fazer isso, né? Peguei algumas pessoas para montar um portfólio. E desde então as outras pessoas começaram a me procurar. E comecei a publicar no Facebook, nos grupos. Na verdade, eu meio que apelei mesmo. Falei, vou contar minha situação, vou me humilhar, porque eu creio muito que os humilhados serão exaltados, né? E vou falar da minha situação, vou abrir meu coração. E se alguém puder me contratar, amém. Se a pessoa não tiver interesse, amém também. Inclusive, gente, o nosso programa chegou até a Jéssica justamente por conta dessa publicação. Ela fez uma foto do trabalho dela e contou a história dela numa rede social. A partir desse momento, quem foram as pessoas que foram chegando até você, que foram falando, eu quero conhecer esse trabalho, eu quero contratar esse trabalho? A partir daí, o que aconteceu? O meu primeiro post, eu coloquei lá, faço uma arte na sua parede, por um valor de R$50 uma parede, e um pacote de fralda. E, o que mais, né? As mulheres, mães, vieram até mim, se comoveram com a situação. Nossa, eu tenho uma parede branca no meu salão, no meu ambiente, que precisa da sua arte. E essas mulheres se interessaram no meu trabalho, começaram a contratar meu trabalho. E os meus primeiros trabalhos foi pago por um pacote de fralda e R$50, né? E daí para frente, começaram pessoas, empresas, começaram a me procurar, vendo meu portfólio no Instagram. Comecei a fazer alguns vídeos, né? Eu tive que aprender, porque eu não sabia nada dessas coisas. E aí, foi fluindo. Quando você fazia foto, você não tinha esse hábito de usar as redes sociais para divulgar seu trabalho? Tinha. Só que, por exemplo, aqueles vídeos, né, que tá na modinha, não precisava, né? A gente fazia só uns vídeos do make-off ali acontecendo, mas assim, não tinha uma necessidade de fazer que nem eu faço muito time-lapse, acompanhamento de tudo que está acontecendo, passo a passo. Então eu comecei a emergir mais ainda no Instagram, né? Eu fazia mais no Facebook, eu trabalhava mais com o Facebook. E foi o Instagram que também deu um up para mim. Quanto tempo que você fez aquele apelo desse dia da nossa gravação, você lembra? Tem quanto período? Eu acho que uns 4 meses. 4 meses.
Hoje, qual é a sua situação do ponto de vista do negócio? Está subindo. Está subindo, está aumentando o meu fluxo de clientes, o volume. E eu acredito que isso vai se tornar ainda um negócio muito promissor. E eu acho que até eu quero voltar a fotografar, então até pode me ajudar a investir de novo nesse negócio. Eu creio que isso vai ser uma fonte de renda muito bom para mim. E está crescendo. Era pouco, hoje está aumentando o volume aos poucos. E hoje é o sustento da minha casa. Eu não estou totalmente reestruturada financeira, porque eu ainda tenho algumas pendências do estúdio para resolver. Eu estou me reestruturando para poder dar primeiro o sustento na minha casa. Quando agora essas coisas estiverem mais estabilizadas, eu pretendo já acertar todas as coisas do estúdio e, sim, investir de novo na fotografia. Mas eu creio que isso aqui tem potencial. Esse trabalho, por exemplo, ele custa em média quanto? É que essa parede é grande. Eu tô cobrando em torno de 90 a 100 reais por metro quadrado. Né? Como dá para pensar, Jéssica, aquela mulher, aquela mãe desesperada, que fez aquele apelo numa rede social dizendo, eu faço um trabalho por 50 reais e um pacote de fralda, e hoje pensar, olha, eu posso cobrar 90 reais por metro quadrado do meu trabalho. Fala um pouquinho disso. É Deus na minha vida. Se não fosse ele, com certeza eu não teria força para estar aqui. E eu tô muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo, porque saber que hoje a arte é reconhecida, é valorizada, as pessoas estão precisando de arte para deixar o ambiente mais alegre, mais feliz. É muita alegria mesmo. Tem duas coisas legais também que você falou. A questão de que as primeiras pessoas que se comoveram e contrataram o seu trabalho foram mulheres. Como que você vê essa questão da empatia da mulher ajudando uma outra? Realmente, o empoderamento, né, que agora está bem forte, o apoio das mulheres é surreal. E eu sou grata a Deus porque existe isso agora, esse apoio. E a gente tem que se apoiar, porque muita gente perdeu empresa, muita gente está recomeçando. E se a gente não se apoiar, fica difícil. E é muito bom saber que a mulher está aprendendo a se amar, né? E, consequentemente, trazer o amor para o outro. Você está falando de um processo de recomeço que você ainda está vivendo e já pensa num outro recomeço que é ainda, quer dizer, aquele amor pela fotografia, ele não foi apagado. Então, como que você pensa em se reestruturar através da sua arte, do desenho e tudo mais, para, quem sabe, um dia ter o estúdio novamente, voltar até a fotografar nas maternidades da cidade? Como é isso para você? Eu pretendo, na verdade eu estou guardando um pouco do dinheiro, né? É pouco, mas estou guardando um pouco do dinheiro para poder recomeçar, poder resolver as pendências, e eu pretendo assim, começar de pouco, né? Porque é aos poucos que a gente começa. Tem bastante cliente meu que gosta do meu trabalho de fotografia. Eu ainda faço trabalho de fotografia para os meus clientes do passado. Você ainda tem, então, algum equipamento? Então, na verdade, eu tenho uma parceria com uma pessoa que me ajuda o equipamento aí. Então, eu estou trabalhando e pretendo, aos poucos, subir e começar de novo a fazer fotografia. Outra palavra legal que você falou agora foi parceria, né? Você falou, olha, eu não tenho equipamento, mas tem alguém. Quando a gente fala em empreender, a parceria, geralmente a gente fala em parceria para alavancar os negócios e uma série de coisas. Você está tendo essa parceria para esse recomeço também. Me fala de como é esse trabalho, de quem são essas pessoas. Eu frequento uma igreja e essa igreja tem um equipamento e a pastora, a minha família dentro dessa igreja me acolheu, me ajuda em todos os aspectos, espiritual, em tudo. E é através deles que eu tenho tido muito ânimo para continuar e para tentar recomeçar. E o equipamento é dessa igreja. E eu também tenho muito apoio da minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão. O meu irmão também é um grande empreendedor e eu admiro muito ele, me inspiro muito nele. E ele também sempre está lá. Isso, irmã, vai que você vai conseguir. Parabéns, admiro o seu trabalho. Ontem mesmo ele mandou mensagem para mim. Isso aí, irmã, admiro o seu trabalho. Então, essas coisas vai te dando bastante ânimo para continuar. Você falou a questão da família
E claro que com certeza naquele momento em que você muito precisou, ela estava ao seu lado. Mas é diferente da sua família te dar alguma coisa para comer do que você ter o seu dinheiro para comprar a carne, a fralda. Fala um pouquinho de como ficava seu sentimento quando você precisava de alguma coisa e às vezes você tinha que recorrer a outras pessoas. E eu recebi por várias vezes cesta básica na minha casa. Cheguei a ganhar uma cesta básica até de uma pessoa desconhecida. Recebi Pix de ajuda de pessoas, ganhei fraldas. Mas assim, o meu sentimento era de gratidão, mas ao mesmo tempo de vergonha, de impotência, de saber que aquilo ali não foi com o meu suor, sabe? E eu falava, o que eu mais quero é que isso tudo seja através do meu suor. Eu quero poder comprar a fralda da minha filha, comprar a roupa dela, o sapato dela, com o meu suor. Então, era assim, eu sou muito grata a tudo isso, a todas as pessoas que me ajudaram, mas não tem sentimento melhor do que você terminar um trabalho como esse, pegar o seu dinheiro da conta e eu vou pagar meu aluguel, vou pagar minhas contas. E é um sentimento de gratidão para essas pessoas que, né, me impulsionaram a chegar até aqui, mas realmente é totalmente diferente. Um trabalho como esse, você falou que é até uma parede grande, mas em média, cada trabalho que você é contratada para fazer demora quanto tempo para ele ser finalizado? Na maioria eu demoro meio período. Um dia pelo menos? Esse está sendo 2 dias porque eu tive que fazer uma dinâmica maior com minhas filhas, então eu não consegui vir ontem o período todo. Mas se eu tivesse pego de manhã até o final do dia, finalizaria num dia só. E a dinâmica com as filhas, como é essa questão de ir até o contratante, deixar as filhas com alguém ou na escola, como é a sua rotina hoje? A minha rotina, a escola, a creche, elas conseguiram uma vaga, só que a minha filha mais velha estuda meio período. Então sempre tem que fazer alguma coisa. Já cheguei a levá-las comigo, fiz uma parede uma vez e a minha filha menor ficou no sling, amarradinha no meu colo, e a minha filha maior ficou brincando. A minha cliente super entendeu, porque uma mulher mãe sabe como que é. Então, muitas vezes eu levei. Eu cheguei a fazer um trabalho num ambiente de saúde e levei as minhas filhas comigo. Elas ficaram junto, não era um refeitório. Então, é uma loucura você fazer um trabalho com a criança amarrada em você, pesando, subindo escada, descendo escada com a criança no colo. Não é fácil, é puxado. Mas a gente faz por eles, né? É uma necessidade, então nós temos que fazer. Hoje, graças a Deus, eu consegui a vaga na escola, né, na creche. Então, e também a minha ex-sogra também fica às vezes com elas, né? Então é mais tranquilo. E hoje a questão da saúde mental, ela foi superada? Eu tô sempre orando e sempre pedindo para Deus sarar as minhas feridas. E também faço meditação, tento ter sempre um momento para mim, assim, na natureza. E realmente, hoje a depressão saiu de mim, entrou essa cor maravilhosa da arte e saiu toda essa tristeza. E hoje eu só tenho momentos de alegria, graças a Deus. Jéssica, talvez uma mulher que esteja passando por uma situação que você passou, ou até por uma situação pior, esteja nos assistindo. Queria que você deixasse um recado para essa mulher. Força, não desiste. É difícil, é puxado, mas não desiste não, porque vale a pena. Vale a pena a gente suar e dar o melhor de nós. Obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente. E parabéns por você conseguir se reerguer e estar ainda nesse processo, nesse recomeço. Obrigada. Olha, assim a gente termina o Ser Empreendedor de hoje, lembrando que você pode assistir outros programas, outros entrevistados aqui que a gente tem no YouTube da TV Câmara Campinas. A nossa playlist está lá, do programa Ser Empreendedor. E se você tiver também aí uma história que você queira contar no nosso programa, mande um WhatsApp pra gente, é o 19 97829 3776 e até um próximo Ser Empreendedor.